Em algum momento da vida, quase todo mundo já se sentou à mesa sentindo que algo estava errado. A comida estava ali, os pratos estavam servidos, as cadeiras ocupadas, mas o coração percebia uma ausência difícil de explicar. Não era fome, não era falta de conversa. Era a sensação silenciosa de que alguém deveria estar ali, mas não estava. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando em um nome específico. Talvez em mais de um. Talvez seja alguém que partiu. Talvez alguém que se afastou. Talvez alguém que ainda vive, mas não consegue mais voltar. Essa dor não é estranha. Ela é humana. E hoje, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba. Você não está sozinho nisso. Fique aqui comigo. Fique mais um pouco. Porque o que você sente não é fraqueza. É amor que continua vivo mesmo na ausência. É memória que ainda respira. É saudade tentando encontrar um lugar onde descansar. E talvez, ao longo desta história, você descubra algo que nunca percebeu antes. Talvez descubra que, mesmo quando alguém falta à mesa, você nunca esteve realmente sozinho. Há um silêncio específico que só aparece quando uma cadeira fica vazia. Ele não grita, ele não chama a atenção, mas pesa. Ele se infiltra entre uma conversa e outra. Ele aparece quando o riso diminui, quando a noite avança, quando todos fingem que está tudo bem, mas sabem que não está. Esse silêncio não existe apenas em datas especiais, mas há dias em que ele dói mais. E uma dessas noites é a noite em que nos sentamos esperando comunhão e encontramos lembrança. Talvez você tenha aprendido a sorrir nessas horas. Talvez tenha aprendido a mudar de assunto. Talvez tenha aprendido a engolir o nó na garganta e seguir em frente. Mas o coração sabe. Ele sempre sabe. E é por isso que, mesmo cercado de gente, você pode se sentir só. Porque a solidão não é ausência de pessoas, é ausência de quem importa. Depois da vinheta, a história começa de verdade. Bem-vindo a um lugar onde histórias bíblicas e histórias de fé ganham nova vida, com a delicadeza que seu coração merece. Aqui, relatos esquecidos, silenciados ou pouco contados encontram sua voz. E cada um deles é ilustrado para que você sinta, veja e se conecte profundamente. Muito antes das mesas bem postas, muito antes dos encontros familiares, muito antes das tradições que conhecemos hoje, houve uma noite em que uma mesa também estava incompleta. Havia uma mulher jovem, cansada, longe de casa. E havia um homem tentando ser forte enquanto o mundo desmoronava em silêncio ao seu redor. Não havia conforto, não havia segurança, não havia ninguém celebrando. Havia apenas o peso da responsabilidade, o medo do desconhecido e uma promessa que parecia grande demais para caber naquela realidade. Maria carregava em seu ventre não apenas uma criança, mas um destino que mudaria tudo. José carregava em seu peito dúvidas que ninguém via. Eles caminhavam sem saber onde iriam dormir, batiam em portas que se fechavam. Pediam espaço em um mundo ocupado demais para perceber o que estava prestes a acontecer. E naquela noite, quando não havia lugar à mesa de ninguém, Deus decidiu se sentar à mesa da humanidade. Jesus não nasceu em meio a abraços calorosos. Não nasceu cercado de família. Não nasceu em uma casa preparada. Ele nasceu onde ninguém queria estar. Onde o cheiro não era bom. Onde o chão era duro. Onde o silêncio era profundo. O primeiro ambiente que o Filho de Deus conheceu não foi uma sala cheia, foi um espaço improvisado. E isso não foi um erro, foi uma mensagem. Desde o início, Jesus se aproximou de mesas incompletas, de lugares onde algo faltava, de corações onde alguém havia partido. Ele nunca esperou que tudo estivesse perfeito para se fazer presente. Pelo contrário, ele sempre escolheu estar exatamente onde a ausência doía mais. Talvez seja por isso que ainda hoje ele se aproxima quando alguém falta. Talvez seja por isso que você sente algo diferente quando o vazio aperta.
porque existe uma presença que não depende de cadeiras ocupadas. Existe um amor que não se ausenta quando outros se vão. Ao longo da vida, aprendemos a associar mesa com comunhão, com conversa, com risadas, com troca. E isso é verdade, mas aprendemos pouco sobre o que acontece quando a comunhão é interrompida, quando a troca se quebra, quando o riso se transforma em lembrança. O mundo não ensina o que fazer com a saudade, ele apenas manda seguir em frente. Mas o coração não funciona assim. Há mesas que se tornam altares de memória, mesas onde cada prato lembra alguém, onde cada lugar guarda uma história, onde cada silêncio diz mais do que 1000 palavras. E é nessas mesas que Jesus costuma se sentar sem ser convidado, não para substituir quem falta, mas para sustentar quem ficou. Talvez você tenha se perguntado por que dói tanto. Porque algumas ausências parecem maiores do que outras, porque certas cadeiras vazias pesam mais. A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque amor não acaba quando a presença acaba. Amor continua. E tudo o que continua precisa de um lugar para repousar. Jesus entende isso porque ele também conheceu a ausência, ele também conheceu a perda, ele também conheceu a rejeição. Desde o nascimento, ele foi um estranho, um deslocado, um visitante em um mundo que não o reconheceu e, mesmo assim, ele escolheu ficar. Quando você se senta à mesa sentindo que algo falta, talvez o que você esteja sentindo não seja apenas saudade de alguém. Talvez seja um convite silencioso para perceber uma presença que sempre esteve ali, mas que o barulho da vida abafou. Jesus não se anuncia nessas horas. Ele não faz barulho. Ele não exige atenção. Ele simplesmente se senta, fica, espera e sustenta. Muitas pessoas passam anos tentando preencher vazios com distrações. Outras tentam preencher com atividades. Algumas tentam preencher com novas pessoas, mas o vazio da ausência não foi feito para ser preenchido, foi feito para ser acolhido. E só quem ama sabe disso. Talvez hoje você esteja cansado de ser forte, cansado de fingir que não dói mais, cansado de explicar o que sente, cansado de datas que chegam lembrando o que não volta. Se for assim, escute com atenção. Jesus não espera que você supere. Ele espera que você descanse. Ele não chega à mesa perguntando por que você ainda sente falta. Ele chega trazendo paz para quem continua sentindo. Ele não julga sua dor. Ele se senta dentro dela, e isso muda tudo, porque quando você percebe que não está sozinho à mesa, mesmo quando alguém falta, a dor não desaparece, mas ela se transforma. Ela deixa de ser abandono e passa a ser encontro. Ela deixa de ser vazio e passa a ser espaço. Espaço para presença. Espaço para descanso. Espaço para respirar. Talvez esta seja a primeira vez que você escuta algo assim. Talvez ninguém nunca tenha te dito que Jesus se senta com você justamente nesses momentos. Mas ele sempre fez isso. Ele sempre escolheu mesas imperfeitas, histórias quebradas, pessoas cansadas, e esta história está só começando. Talvez hoje você tenha preparado a mesa com cuidado. Escolheu os pratos, organizou as cadeiras, tentou fazer tudo parecer normal. Mas, no fundo, você sabe que não está completo. Há um espaço que ninguém ocupa. Um lugar que não é apenas físico, é emocional. Um lugar que carrega um nome, uma voz, uma história, e mesmo assim você segue. Porque a vida ensinou que é preciso continuar, mesmo quando o coração pede pausa. Você se senta, conversa, responde, sorri quando alguém espera um sorriso. Mas por dentro existe um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Um silêncio que pergunta: por que dói tanto? Um silêncio que aparece justamente nas datas que deveriam ser leves. E talvez você tenha aprendido a fingir que está tudo bem, porque ninguém quer estragar o clima. Mas Jesus nunca pediu que você escondesse sua dor para preservar um ambiente.
Ele sempre preferiu a verdade ao conforto superficial. Ele sabe exatamente como é estar à mesa e sentir falta. Jesus conhece o peso da ausência. Ele também olhou ao redor e percebeu que nem todos estavam ali. Ele também sentiu o vazio, deixado por quem partiu cedo demais, por quem não entendeu, por quem se afastou. Ele também chorou por aqueles que amava. E é por isso que ele se senta com você agora, mesmo que você não o veja. Enquanto você segura o talher, ele segura seu coração. Enquanto você tenta manter a conversa, ele percebe o nó na sua garganta. Enquanto você olha para a cadeira vazia, ele olha para você e não te cobra força. Não te pede explicações, não exige fé perfeita, ele apenas permanece. Porque o verdadeiro amor não se afasta quando a dor chega. Ele se aproxima ainda mais. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava estar bem para se aproximar de Deus, que precisava ter respostas, equilíbrio, gratidão constante. Mas Jesus nunca escolheu pessoas prontas. Ele escolheu pessoas reais, pessoas cansadas, pessoas quebradas, pessoas que sentiam falta de alguém à mesa, pessoas que carregavam perdas que ninguém via. Ele entra na sua casa não para corrigir a decoração, mas para tocar o que está quebrado. Ele não se incomoda com o choro contido, com o olhar distante, com a saudade que aperta no peito. Ele se senta exatamente ali, no lugar da ausência, e transforma o vazio em presença, não substituindo quem falta, mas sustentando você na falta. Talvez você esteja esperando que essa dor passe completamente. Talvez esteja esperando o dia em que lembrar não doa mais. Mas Jesus não promete apagar a saudade. Ele promete caminhar com você enquanto ela existe. Ele promete ser companhia quando o silêncio pesa. Promete ser abraço quando ninguém percebe que você precisa. Promete ser descanso quando a alma está exausta de fingir. E se hoje você sente que ninguém entende exatamente o que você perdeu, saiba, Ele entende. Ele entende a dor que não se explica. Ele entende o amor que não teve despedida. Ele entende o peso de continuar vivendo quando uma parte de você ficou para trás. Ele entende porque ele mesmo carregou perdas, rejeições e despedidas que mudaram tudo. Jesus está à sua mesa mesmo quando alguém falta. Ele está no espaço que parece vazio. Ele está no silêncio entre uma palavra e outra. Ele está na lágrima que você segura para não preocupar ninguém. Ele está no suspiro profundo que você dá quando a noite chega. Ele está ali, sem pressa, sem cobrança, sem julgamento. E talvez, neste momento, você perceba algo diferente. Talvez perceba que, apesar da dor, você não está sozinho. Que, apesar da saudade, há uma presença que sustenta. Que, apesar da ausência humana, existe um amor que permanece. Um amor que não abandona quando a festa termina. Um amor que não depende de datas. Um amor que não vai embora quando o coração pesa. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa explicar sua dor. Você não precisa sorrir se não consegue. Jesus não se incomoda com a sua verdade. Pelo contrário, ele se aproxima dela. Ele prefere um coração rasgado a um sorriso falso. Prefere um silêncio honesto a palavras vazias. Prefere estar com você exatamente como você está. Se hoje o Natal, o jantar, a reunião ou qualquer outra data especial dói, não se culpe por isso. A dor é sinal de que você amou profundamente. E amar profundamente sempre deixa marcas. Mas essas marcas não são fraqueza, são prova de que seu coração ainda sente, ainda se importa, ainda vive. Jesus não veio para apagar a sua história. Ele veio para caminhar dentro dela. Não veio para substituir pessoas, mas para te sustentar quando elas faltam. Não veio para tirar a saudade, mas para te dar força para atravessá-la. Não veio para exigir fé perfeita, mas para oferecer presença constante. E se em algum momento você sentir que o peso está grande demais, lembre-se, você pode voltar.
Sempre pode voltar, voltar para esse lugar de acolhimento, voltar para esse silêncio que cura, voltar para essa presença que não se impõe, mas permanece. Jesus continua à mesa, mesmo quando alguém falta, mesmo quando dói, mesmo quando você não sabe explicar, e ele ficará.